Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Justiça determina que IBGE inclua questões LGBTQIA+, no censo 2022. A força do arco-íris e o mercado. Séries sobre LGBTQIA+, nos esportes. Segunda-feira, 6 de junho de 2022. Olá, eu sou o GG e está de volta o Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no G1. Justiça manda IBGE incluir questões sobre orientação sexual no censo 2022. Publicado em 3 de junho de 2022 por Camila Bonfim. O juiz federal Erley da Luz Brasil, da Justiça Federal do Acre, determinou nesta sexta, dia 3, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que inclua questões sobre orientação sexual no censo demográfico deste ano. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal do Acre e, embora a decisão tenha origem em uma ação local, vale para todo o país. O IBGE tem 30 dias para cumprir a determinação. Em nota, o Instituto informou que só vai se manifestar após analisar a intimação judicial, que até o momento não foi recebida. Quando o MPF apresentou a ação, o IBGE disse que perguntas sobre gênero configuram quesito sensível e podem ser consideradas invasivas. Na ação apresentada à Justiça Federal do Acre, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Lucas Costa Almeida Dias, argumentou que fazer o censo sem perguntas sobre a identidade de gênero e orientação sexual impede a formulação de políticas públicas que atendam às necessidades da população LGBTQIA+. Para o MPF, a informação estatística cumpre um significativo papel na efetivação de políticas públicas por evidenciar questões sociais ainda latentes, e é somente a partir do conhecimento da quantidade e condições de vida dessas populações que suas demandas sociais podem fazer parte da agenda estatal, informou o Ministério Público em texto publicado após a decisão do juiz. Na decisão em que determinou ao IBGE a formulação das perguntas, o juiz Erley da Luz Brasil afirmou que, embora a população LGBTQIA+, integre a sociedade há milênios, a comunidade é relegada à invisibilidade social. Muito embora saibamos que há milênios as pessoas que se enquadram na classificação LGBTQIA+, fazem parte da sociedade, também conhecemos que em muitas delas, se não na esmagadora maioria, essas pessoas são relegadas à invisibilidade social com forte repressão de algumas instituições religiosas, do Estado e até por consequência da ação dessas entidades pela sociedade, escreveu o juiz na decisão. O magistrado afirmou ainda que a discriminação é forte a ponto de as pessoas deixarem a população LGBTQIA+, à margem da sociedade somente pelo fato das pessoas se identificarem como LGBTQIA+. A omissão que o Estado brasileiro historicamente tem usado em desfavor da população LGBTQIA+, é relevante e precisa ser corrigida. Enquanto a perseguição, a pecha de doente, a morte, o holocausto e outras discriminações criminosas foram ou são praticadas por ação, existe também a violação de direitos por omissão estatal, completou. A atuação do Ministério Público do Acre em relação às nossas pautas, às nossas existências, é exemplar. Impressionante. Eu mesmo já trabalhei no Instagram com alguns conteúdos propostos por eles sobre o trabalho que eles realizam lá e eles são incríveis mesmo. Eu tô passada. Mais uma conquista para todos, para o Brasil todo, pela qual agradeço demais.
Agora você vê, gente, o IBGE dizer que perguntas sobre gênero configuram quesito sensível. Quesito sensível é meu... Opa! Quesito sensível é a gente continuar sem políticas públicas que carecem de dados sobre nós. Garoto. Quesito sensível é nossas pessoas pretas, nossas pessoas trans e travestis continuarem morrendo relegadas à margem. Isso é omissão. E não interessa se o governo é genocida, é fascista, a gente tem que brigar, porque outro censo é só daqui a 10 anos e as nossas pautas são urgentes. Hein? Deu na CNN Brasil. CNN no plural mais. Bandeira da diversidade e a força do arco-íris. Publicado em 1º de junho de 2022 por Rafael Câmara, com produção de Letícia Brito e Carol Raciunas. Coluna em primeira pessoa. Você já se viu na TV? Estranha pergunta, né? Eu explico. Quem é hétero não vai ter dúvida de responder que sim. Eu, com 40 anos, homem cis e gay, posso dizer que hoje eu me sinto um pouco representado. Lembro nos anos 90 do clipe Obrigado Não, da Rita Lee. Aos 11 segundos do vídeo, sei bem porque vi inúmeras vezes, 2 homens se beijavam. Não durava 1 segundo, mas pra mim era uma eternidade. Voltando aos dias de hoje, os videoclipes, novelas e propagandas reservam, sem dúvida, um espaço muito maior às nossas demonstrações de afeto, mas isso ainda a duras penas. Um exemplo é a campanha da Volkswagen do Brasil que trouxe Diego e Murilo abraçados com um carro de fundo. Campanha essa apenas nas redes sociais. O casal gay que vive em Curitiba sofreu ameaças e precisou ir à delegacia. Ainda não é nada fácil mostrar o óbvio, que nós somos milhões no mundo. Mas eu não quero falar do comportamento humano e nem dar espaço para esses homofóbicos. O que eu quero saber é, quando uma empresa resolve levantar a bandeira da diversidade? Nós vivenciamos um período em que os consumidores estão mais conscientes do que nunca sobre a relação e impacto que empresas possuem na sociedade. E dadas essas mudanças no comportamento, o ideal é que as empresas sempre considerem o valor percebido pelos consumidores nas suas ações, somado ao que é considerado ético e moral perante as características sociais do país. Explica o consultor e professor da ESPM, Caio Bianchi. Uma campanha publicitária, a menor que seja, deixa claro a todos o posicionamento da empresa. Não interessa se você gosta ou não, ou melhor, interessa que a maioria aprove, mesmo não sendo o cliente final. Somente no perfil da montadora no Facebook foram mais de 30 mil reações, a maioria positivas, 21 mil comentários e 1.300.000 compartilhamentos. Não é novidade que o mercado automobilístico sempre foi pautado pelo masculino. Carros que durante muito tempo foram pensados para homens brancos e héteros, do design ao ronco dos motores. Mas felizmente não só o mundo está mudando, mas o mercado também. Nesse momento, a indústria de automóveis está sendo convidada a abandonar o padrão homem branco heterossexual e refletir a pluralidade que de fato nos representa. Esse é um redirecionamento urgente, tanto do ponto de vista mercadológico quanto do ponto de vista social. Faz todo sentido que mulheres, pessoas pretas e pessoas LGBTQIA+, sejam representadas pela comunicação de automóveis. Nos contou a publicitária e head de estratégia de dados da Soco, Ana Cortati. É urgente a comunidade se reconhecer nas propagandas, principalmente porque somos grandes consumidores. Mas essa aproximação tem que vir junto com a disposição de investir contra a intolerância, a discriminação, para quebrar padrões tóxicos. Aí está o papel das marcas. Fui atrás da montadora Volkswagen para entender como ela realmente vê, ou melhor, vive a cultura da diversidade. E sim, eles fizeram esse movimento de dentro para fora. A matéria completa tem ainda mais informações que o queridíssimo Rafael Câmara, junto da Letícia Brito e da Carol Raciunas, trouxeram lá da Volks. E é isso mesmo, as marcas têm que se posicionar. A Ana Cortati da Soco fala que o redirecionamento é urgente. Exatamente. A gente sabe que a demanda tá aí. O agente principal ainda é o mercadológico, pois capitalismo... O sistema é foda. Mas a questão preponderante é a social. É sobre termos a possibilidade de existência, em primeiro lugar.
Falo de um lugar de privilégio porque eu sou homem, cis, branco e ainda assim o ódio me atravessa. Imagina para tantas outras pessoas das nossas comunidades. O mercado precisa promover nossas existências não só pelo Pink Money, e é exatamente aqui que a gente precisa ficar atento. Para quem você tá dando teu Pink Money? Para quem só te assume em junho ou para quem te assume o ano inteiro? Para quem te assume te empregando e promovendo um ambiente positivo pro seu crescimento, tá? Se liga, hein? Deu na Folha. Mês do Orgulho inspira séries sobre a questão LGBTQIA+, no esporte. Publicado em 4 de junho de 2022 por Cristina Padiglione para a coluna Zapping. Mês do Orgulho, junho promove 2 boas produções na TV para abordar preconceito por meio do esporte. Uma pela ESPN e plataforma Star+, outra pelo canal Off e Globoplay mais canais. Nesta terça, dia 7, estreia nova série na faixa Reflexões da ESPN, que vai receber semanalmente 5 personalidades do mundo esportivo que estarão frente a frente com funcionários do grupo de diversidade da Disney para debater temas ligados à comunidade LGBTQIA+, no esporte. A ex-ginasta Laís Souza inaugura a lista para falar sobre o impacto da LGBTfobia e do capacitismo no universo esportivo. A Irã Silva, ela detalhou como foi o processo de se assumir como bissexual durante os anos que foi ginasta e de como a sua sexualidade ganhou mais repercussão do que o acidente que sofreu durante as Olimpíadas de Inverno. Saí em uma revista que eu era bissexual e que eu tinha uma namorada. A notícia ficou mais importante do que eu ter quebrado o pescoço. Fiquei me perguntando como as pessoas estão dando mais valor para a minha sexualidade do que o que acabou de acontecer, disse Laís. Já no canal Off, nesta mesma terça, dia 7, às 21 horas, a pauta LGBTQIA+, nos esportes está na série Todas as Cores do Brasil, que acompanha atletas, profissionais e amadores da comunidade LGBTQIA+, para contarem suas histórias e relatarem como o esporte pode servir como ferramenta de inclusão. As pessoas sempre me perguntam, Vida é o seu nome real? Eu falo, sim, esse é o meu nome real. Inclusive eu posso ter diversos nomes reais e isso pode se transformar ao longo da minha vida. Somos múltiplos, somos muitos, os nossos corpos são fluidos e eles estão aqui para experimentar o que tiver de ser. Comenta Vida, atleta amador de remo. Eu gosto muito de trazer notícias que nos mostram nos esportes. Ainda são ambientes muito hostis para muitos de nós. E o esporte parece ser um lugar que é arrancado da gente, do nosso hall de possibilidades desde muito cedo. Só que não. Vai, amigo, quebra o tabu. Não tem que ser e não vai mais ser assim. Assista essas séries e compartilhe. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e eu tava morrendo de saudades de dizer isso. Eu não disse que quando você menos esperasse ia pintar uma notificação da gente? O babado é certo. Estamos de volta e repaginadíssimas. Consegue distinguir? Você deve ter percebido que a trilha mudou, a vinheta mudou. Eu continuo aqui porque eu não largo jamais. Mas eu não tô sozinho não. Que porra é essa? Se durante essa caminhada do Bom Dia, que sim, eu comecei sozinho, mas pedi arrego logo com 1 semana de podcast. Que merda, hein, gente? Eu pude contar com Rod Gomes e Dan Pereira me ajudando a escrever essa história. Agora temos mais reforços. E aí, gatinha? Nos ajudando a escrever e a contar essa história. Eu tô passada. Assim que completamos 6 meses de Bom Dia Bicha, eu chamei os meninos no nosso grupo e disse que não dava mais pra mim. Garrafa. Infelizmente, nenhum de nós ainda pode viver de podcast, e a rotina de fazer um podcast diário, ainda mais um de notícias, que demanda também um tempo de pesquisa, além de todo um processo de produzir um episódio, é bem árdua. Mas Rod Gomes foi assertivo em um questionamento definitivo. O Bom Dia Bicha é uma voz ou é uma ideia? O Bom Dia Bicha é uma ideia. E se uma voz não dá conta de tudo, não só de gravar um podcast, mas também de ter a propriedade de falar de e por todas as pessoas das comunidades LGBTQIAP+, por que não termos outras vozes carregadas de talentos e vivências, trazendo ainda mais luz pra gente? E é por isso que Rod Gomes agora também vem para a frente do microfone e apresenta o Bom Dia Bicha às terças. E o quê?
E aí batemos lá na porta do Bisão Voador, podcast que a gente ama, e convidamos Zé Henrique Freitas para apresentar o Bom Dia Bicha às quartas. Porra! Mas teremos estreias também na podosfera e diretamente da Itália, Isa Potter apresenta o Bom Dia Bicha às quintas. Vamos agir, por quê, querida? Não se dorme na Europa. E às sextas, para fechar nossa semana, o aconchego da voz de Bia Carmo, dos podcasts Agora ou Nunca e Tenho Uma Ex, agora também à frente do Bom Dia Bicha. É cheio de sapatão, vem! Às segundas, sigo aqui contigo, pois sou a pegada. Muito pão duro, entendi. Mas olha, no dia que alguém tiver uma caganeira, uma gravação do Altas Horas, um cruzeiro do Roberto Carlos pra ir, não tem problema que a gente se reveza aqui e essa programação de dias pode estar mudando. O importante é que você vai continuar ouvindo de segunda a sexta seu podcast de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. Sejam muito bem-vindos, amigos. Muito obrigado por toparem contar essa história junto com a gente. Ela tá ainda mais bonita agora. Menina, a gente vai se divertir horrores. Só que não é só de chegadas que vivemos, né? Também temos partidas. Bom dia, bicha. Bom dia, querido ouvinte. Aqui é o Dan e eu vim só me despedir temporariamente. Por motivos pessoais, não vou conseguir seguir com os meus amigos GG e Rod nessa caminhada incrível, mas só por um tempo. Logo, logo eu tô de volta. Enquanto isso, vou dando meus pitacos e participando na medida do possível de tudo. Ótimo retorno, meus amores. Aos novos integrantes, vamos com tudo. Estarei sempre por aqui. Beijo! Amigo querido, quero muito, muito, muito que você volte. Mas acima de tudo, que você esteja bem e seja feliz. A gente não teria chegado até aqui sem você e eu tenho profunda gratidão pelo que realizamos juntos. Queremos pitacos sempre, a casa é sua também e as portas seguem abertas. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização, pesquisa, roteiro e produção de GG eu mesmo, que também apresento, juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Então já sabe, né? Amanhã teremos a voz delicinha e milituda de Rod Gomes trazendo nossas notícias para você. Arrasa, amigo! E a gente te espera aqui a partir das 6 da manhã. Mas não morre de saudade não, que tem Kill Bicha no ar desde sexta, falando sobre a internet que a gente quer. Já ouviu? Tá babado, hein? E semana que vem eu tô de volta aqui. Beijo!